A hora que vocês quiserem. Depende só do Sonic aí agora. E já começou a gravação, tá bom, gente? Beleza? Se vocês quiserem começar aí, fique à vontade. Passa pra lá. Fala galera, estamos aqui no meu primeiro podcast. Hoje eu tenho a honra de estar entrevistando aqui o meu pai, né? Meu gestor, Júnior Inova, o cara que me auxilia, que me aconselha, que se eu tivesse um pouquinho das 10% da inteligência dele, eu acho que já seria um cara rico já há muito tempo já. Um cara muito inteligente, eu admiro demais. E eu quero saber um pouco sobre ele hoje, né? Que é o primeiro podcast, não ligue, eu tô um pouco nervoso mesmo. Né, Júnior? Mas é o seguinte, quero saber um pouco de você, da sua história. Vamos começar sabendo um pouco da sua história de vida, como é que... Bem, primeiro só agradecer. Tô emocionado do mesmo jeito que você tá, né? Eu tô muito emocionado. Mas eu tô feliz porque quanto mais você pratica atividades fora da sua principal atividade, que no caso é ser designer de corte, designer de cor, Isso, efetivamente você desenvolve outras habilidades e competências. verdade. E aí, se todo profissional que está nesse momento começando a nos assistir, saibam que eu estou muito feliz porque eu estou diante de um cara que representa Brasília, representa Brasil no cenário do cuidado masculino. Então, o privilégio, a honra, a gratidão é toda minha. Ah, mas o negócio não é falar de mim hoje aqui, não. O negócio é falar sobre você. Tranquilo. Obrigado por tudo. Vamos lá, conta um pouco da sua história de vida, como é que... Eu sei que o Júnior, ele tem 1001 profissões, né? Hoje, agora, ainda mais na área da beleza, agora que ele tem muito mais mesmo. Mas como é que começou sua trajetória? Um pouquinho lá atrás, antes de tudo, antes de você entrar na área da beleza. Então vamos lá, Sonic. Eu sou um cara já bem velhinho. Eu falo para as pessoas que eu tenho 52 anos de vida, de cronologia, e na verdade são 104 de dor, sofrimento e um pouco de sabedoria, né? Eu já sou um cara muito vivido, sou casado com Letícia, tenho 2 filhos, Laís e Enzo, por sinal Enzo é seu cliente, Meu cliente também. né? Número 1, porque só corta cabelo com você. E eu sou natural de Salvador, na Bahia, moro em Brasília há 20 anos, né? E eu sou odontólogo de formação e depois eu fiz medicina, Olha. né? E estudei aí durante muitos anos e fiquei na saúde. E de uma hora para outra eu resolvi fazer gestão em tecnologia, que eu já fazia isso, né? Nos meus negócios, na minha clínica, enfim. Minha mulher também é dentista de profissão e acabou fazendo um concurso e passando, né, no Ministério do Planejamento e da Saúde, e ela veio trabalhar aqui em Brasília. E eu fui fazer a área de gestão em tecnologia. Virei sócio de um grande projeto nacional, né? E esse projeto fez com que eu me aproximasse muito de trabalhar em São Paulo, onde eu não tive o privilégio de terminar a medicina por causa disso. Tive que escolher em função de ter vendido esse projeto para o Brasil. E fui morar em São Paulo, Sonic, durante muitos anos e gostava muito de barba, né? Uhum. E de uma hora para outra eu esbarrei com a Inova Barbearia como cliente, porque eu fazia do lado que era Peixoto. E nesse momento eu tive um imprint, como diz naquele filme Crepúsculo. Lembra quando tem um imprint lá do lobo, né, com a criança? Uhum. E eu me apaixonei pela Inova. E nessa paixão acabei conhecendo vocês todos, né? Você já estava lá, mas eu conheci a Inova como cliente, né? Foi. E eu ficava todo final de semana, eu vinha, porque eu tomava conta dessa empresa em São Paulo, que tinha 750 colaboradores, e minha forma de relaxar era vir para a barbearia, porque eu gostava de barba, cavanhaque. Uhum. E quando eu descobri a Inova, eu percebi que era muito maior do que vender um simples corte de cabelo, uma simples barba, por aquele cara que é, para mim, o meu mentor, né? E, ao mesmo tempo, o grande inspirador de eu estar aqui, de tudo isso, chama-se Washington Miranda. Washington Miranda. Em breve ele vai estar aqui também, viu, galera? Nosso Ele podcast. vai estar aí. E daí, Sonic, eu fui ser atendido lá e realmente tive, assim, um momento muito especial, né? Junto com aquela estrutura, com tudo aquilo. 4 meses depois, Giovanni me apresentou o Washington. E daí começou uma história que a gente vai falar muito aqui, né? Quando ele me convidou, a gente ficou tomando cerveja até 9h30, 10 horas da noite.
e começamos a imaginar um monte de negócio para a gente fazer. Quando eu lembro quando você entrou lá na Inova, eu tomei um susto, porque eu fui te conhecer, acho que você já tinha umas 2, 3 semanas, você trabalhava lá na parte no escritóriozinho lá em cima, e aí até então não tinha te visto ainda. Depois a gente veio se conhecer, aí você começou realmente a fazer a gestão ali com o pessoal. Só que pra mim era tudo muito novo, né? Na época. Tudo muito novo. E você vinha apresentando umas ideias muito loucas, e eu, né? Aquela cabeça de jirico, não tinha nenhum pensamento assim mais avançado na época, só queria saber de cortar cabelo. E você veio me dando várias ideias de fazer cursos, né? Pra não só ser apenas um cortado de cabelo, mas virar a que eu vim a ser hoje, um design de corte, né? E eu quero saber como é que você foi essa conversa com o Osh, como você começou a implementar a área da beleza na sua vida nessa época. Como é que foi isso? Foi nesse primeiro dia, Sônia, que ele falou assim, eu tenho o maior sonho de fazer uma escola de barbeiro, né? E eu falei com ele, Washington, uma escola de barbeiro é muito pequeno diante de tudo que você representa como um grande empreendedor, né? Um grande empresário. E ainda mais o que a Inova representou para mim naquele momento, né, Sônia? Que a gente está falando de 2016. Foi, 2016, né? por aí. Que eu imagino que eu devo ter conversado com o Austin em janeiro de 2016, né? Eu já era cliente da Inova desde setembro, da primeira semana quando foi inaugurada. E eu passei 4 meses enrolando para conhecê-lo, né? Porque Giovanni queria que eu conhecesse e tal. Eu falei, não, Giovanni, eu vim aqui curtir. Aí ele fez a sala privilege e tava lá em cima com toda aquela estrutura. Então eu não queria falar de negócio sábado à tarde, que era o dia que eu ia para a Inova, né? Todo sábado à tarde eu ia para lá. E aí quando a gente se conheceu, foi do mesmo jeito, assim, foi uma empatia, foi uma simpatia mútua. E começamos a desenvolver um monte de conversa bem legal, bem bacana. E de uma hora para outra ele me fez o convite. Cara, vamos pensar em fazer alguma coisa junto? Eu falei, vamos. E nesse pensar ficou mais 1 ano, né? Ele falando comigo o tempo inteiro. Eu tava na minha zona de conforto. Você né? fazendo a gestão na área de tecnologia. De gestão e tecnologia, né? Eu montei sala de situação. O que eu faço hoje na beleza é a mesma coisa que eu fazia lá, né? Não tinha nada a ver com a área da beleza. Não tinha... Mas as pessoas confundem o que é homem de negócio e o que é homem do negócio. Homem de negócio é quando você conhece de mercado, de planejamento, de gestão de pessoas, né? De processos, de marketing, publicidade, tecnologia, inovação, parceria. E homem do negócio é conhecer daquele negócio da qual você está inserido. Por exemplo, a área da barbearia, a área da beleza. Isso. E essa eu não conhecia como cliente, né? Sim. E nesse momento o Austin me convidou e eu ainda passei, Sônico, 1 ano e meio esperando na minha zona de conforto, super feliz. E teve um dia que eu decidi, porque eu tive uma conversa com meu sócio em São Paulo e ficou um clima ruim, né? A forma como ele me tratou e como eu gostava muito dele. Sim. Eu fui pegar um avião. Você sabe disso, que eu já te contei essa história. Sim. Quando eu fui buscar o avião, simplesmente, quando eu fui decolar, o avião teve um problema e passou um sério risco de cair. De cair mesmo. Né? Foram 3 pássaros que entraram, o cara teve que matar o motor. E de Congonhas teve que parar em Guarulhos. E fazer um pouso de emergência ali. Foi de emergência, muito rápido, porque matou o motor, né? Nossa. E o motor perdeu. E por coincidência, o cara que estava dirigindo, pilotando, né? Dirigindo é engraçado. O cara que estava dirigindo, por que eu falo isso? Porque no dia eu falei para ele que, por coincidência, eu estava num restaurante chamado Red Lobster, né? Que quando tinha aqui no Brasil, era aqui no restaurante, no aeroporto de Brasília e no aeroporto lá de São Paulo, de Guarulhos. E aí o cara falou, doutor, o senhor não tá muito bem, não. Eu falei, realmente não tô, porque passei por um susto grande. Ele falou, o quê? Foi desse avião que estão falando? Eu falei, foi ele mesmo. Ele, o piloto tá ali. Aí eu fui lá falar com o piloto para agradecê-lo. Sim. E adivinha, Sônia, quando eu cheguei lá, o cara era meu amigo de infância. O piloto? O piloto. Caramba. E aí ele contou para mim que realmente passou por um bocado e sofreu muito. Para poder... Não colocou ninguém em risco, porque ele foi muito, muito bom. Sim. Mas assim, quando eu me lembro muito do filme Duro de Matar, viu, Ender? Também tem isso, viu? O Duro de Matar lá, quando eu vi aqueles carros todos de
bombeiro, carro. Eu falei, meu Deus, o negócio tá correndo risco de vida mesmo. E aí, quando eu associei o fato de estar no avião, ter me desentendido com o meu sócio, e logo depois o pai dele morreu na mesma noite, Nossa. eu achei que meu ciclo tinha encerrado. Só que Pensou que nesse ia- momento, Sônica, eu estava conversando com o piloto, o Austin mandou uma mensagem para mim no WhatsApp. E ele falou assim, a última vez que eu vou te chamar, que eu vou montar um negócio de qualquer jeito. Aí já passou pela toda aquela situação de, né, de Eu achei medo, que de era um tudo. recado. Aí falou, não, parei de viajar de avião, vou ficar em Brasília. Isso. Aí eu falei assim, isso aqui foi um recado. E aí nesse recado, eu simplesmente marquei com o Austin na quinta-feira, a gente foi bater um papo e eu falei que a gente tinha que montar uma academia de formação em gestão, em técnica e atendimento. E se fosse desse jeito, me interessaria. Na mesma hora ele aceitou e eu tirei férias de 90 dias. Fui no enterro, não viajei naquele dia e depois eu fiquei 90 dias aqui. Voltei e comuniquei o meu desligamento e vim trabalhar e montar todo o projeto da Inova. Caramba, que legal. Você falou você montou um projeto de gestão técnica e atendimento, né? Junto com o Austin, para fazer esse... Como é que seria esse método? Vamos lá. Em que consiste o gestão, a técnica e atendimento? Fala um pouquinho pra galera. São coisas assim muito legais que eu tenho para falar para vocês aqui, né? Que isso aqui me dá um déjà vu, né? Reverbera aqui na minha cabeça há anos, né? Quando eu lembro de você cortando cabelo, com cabelo curto, cabelo grande, né? Como você era. O que eu lembro é o seguinte, para você que tá me ouvindo, que trabalha na área da beleza, o conceito é simples. Pensa como um cliente. O seu serviço, a sua empresa tem que ser orientado a cliente. E a Inova foi desse jeito porque eu era cliente, Sonic. Então, como cliente exigente, o que é que eu fiz? Pensei da seguinte forma. Falei, ó, vou montar um projeto que eu não venda corte de cabelo, barba ou nenhum outro tipo de serviço. Que eu não venda nem atendimento, porque atendimento todo mundo faz, bom ou ruim. Sim, Mas que a gente venda experiência, que é superar a expectativa do cliente, né? sim. Que é um conjunto de procedimentos realizados por um ser humano que se transforma num profissional, que tem a obrigação de vender produtos e serviços e automaticamente entregar superando essa expectativa, fazendo com que aquele cara se torne o seu vendedor e automaticamente fidelize junto com você e traga mais gente para você ser atendido. E ainda mais um ecossistema facial, capilar e de couro cabeludo, não precisa você ter muito cliente. Porque você também precisa ter qualidade de vida. Sim. Eu sempre digo nos cursos uma coisa muito legal, que é assim, ó, se você parar para imaginar, toda vez que todo mundo está curtindo as maiores celebrações do mundo, como é que o Sonic tá? Morto. 10 horas da noite, todo mundo saindo para o Natal, para o Réveillon, para qualquer festa importante. E o Sonic passou o dia inteiro trabalhando em pé, mais de 10, 12 horas, e automaticamente não curte. Então você precisa Essa ter é a vida qualidade de 90% dos barbeiros, né? Isso aí. Praticamente. Não só daqui de Brasília, mas do Brasil, do mundo todo, né? Isso aí. Então, pensando na qualidade de vida também, ali tem um ser humano que está cuidando do outro ser humano, né? E foi dessa forma que a gente montou o projeto, né? E aí eu pensei que o equilíbrio da gestão de si mesmo, ser um técnico completo com atendimento diferenciado, faz você ter o sucesso e conquistar a sua independência financeira. Olha Então aí. daí nasceu o método GTA. Olha que bacana, hein, galera? Isso aqui, pra vocês, é uma aula que não tem explicação e não tem valor. Isso aqui é... Porque, assim, desde quando eu comecei a implementar com o Júnior o processo do método GTA, cara, a minha vida mudou de completo, assim, né? Continua em transformação, né? Mas, graças a Deus, estamos colocando cada vez mais em prática, né? O método GTA, mais os outros projetos que tem vindo aí pela frente também, né, não? As coisas boas, né, tendem a acontecer se a gente busca que isso aconteça, né? Isso. A gente mentaliza. Então, eu participar aqui desse podcast é um negócio muito legal. Talvez, Sonic, tenha sido o momento assim que eu mais me lembrei do início da Inova. Porque a minha vida é tão corrida, né? Que eu não lembro muito assim, não tenho nem tempo de lembrar, apesar de lembrar de tudo. Né? Porque eu sou uma pessoa que gosta de guardar memórias, porque isso se transforma em lições aprendidas. Mas esse momento aqui
tá me lembrando muito o início de E tudo. deixa eu te né? falar, Júnior, barbeiro não é fácil de se lidar, né? Eu lembro quando você chegou lá na Inova e você chamava, tinha um cuidado de chamar cada barbeiro. Você chamava às vezes para tomar um café, para almoçar ali com cada um e para falar, né? Não acho que não é a palavra é convencer o barbeiro de que ele tinha que ser alguém na vida, porque acho que os barbeiros na época tinham as mentes muito fechadas, né? E eu acho que foi uma luta muito grande para você abrir a mente assim. Eu falo que por mim mesmo, que foi difícil, né? Conforme o tempo ali, mas a galera meio que resistir e tal. Mas como é que foi esse processo de você pegar essa galera, introduzir a gestão na vida de cada um, para mudar a vida de cada um dos barbeiros que trabalhava ali na Inova Barbearia? Você me lembrou de uma coisa muito legal. Chega a ficar emocionado. Eu me lembro que quando eu cheguei, isso é uma prática, né, que eu tenho como gestor, fazer isso. Eu fui almoçar com todos vocês. Eu cada dia almoçava com um de vocês. E era o que eu chamo sempre de pacto de relacionamento. Eu nem me lembrava mais, né? Eu me lembro muito de Abreu, que Abreu falava isso, né? Você pagou o primeiro almoço para poder me convencer de um monte de coisa. Não, na verdade era pacto de relacionamento. Era a pessoa entender que a partir daquele dia que ia conviver comigo, a gente ia ter um novo relacionamento e precisava estabelecer algumas regras, algumas diretrizes. E aí foi muito, muito legal. Muito obrigado por essa lembrança. Então a gente fez isso e logo depois, para vocês que estão nos assistindo, né, nesse projeto, uma coisa bem importante. Hoje, Sônia, quando eu olho para trás, assim, sabe, e vejo de tudo que a gente já passou, né, eu e você junto, eu, você e o Austin junto, né, e toda a galera dos profissionais lá, uma coisa que me chama muita atenção é que foi uma estrada muito longa e muito dura, como você mesmo falou, né? Quebrar objeções não é fácil. E eu me lembro que eu fui no meu plano, né, de aprimoramento pessoal e profissional, que eu vendo tanto isso para vocês, é que assim, ó, eu primeiro fui 45 dias consultor, fiquei trancado dentro do escritório, entendendo toda a dinâmica, como funcionava a área da beleza. Eu me lembro que eu li um livro, Sônia, chamado Doutor Cabelo, Wesley Troiano, que me deu o primeiro livro de tricologia. Eu lembro que você falou. Né? Você lembra? E logo depois a gente fez uma oficina de planejamento para eu apresentar para todo mundo e eu atendi. Você lembra? Eu atendi. Vocês ficavam na frente, dia 19 de agosto. Dia 18 de agosto. Dia 19 foi o dia que eu comecei como gerente. E eu atendi lá, botei cadeira, dei um espelho a cada um e Ricardo ainda estava vivo. Sim. E eu me lembro que ele falou assim, eu sou barbeiro há 27 anos e nunca eu tinha visto ninguém atender tão bem, nem eu atendo tão bem. Né? E era só a visão de cliente. Né? Cliente exigente, né? Que eu falo sempre o cliente fácil, difícil, exigente. Você só fez ali a parte como você gostaria de ser atendido. De ser atendido, isso mesmo. E aí nesse momento a gente, no outro dia eu fui ser recepcionista, lembra? Eu fui recepcionista uma semana, depois eu fiquei no bar uma semana, depois eu fui caixa uma semana, depois eu fui auxiliar de serviços gerais uma semana, depois eu virei gerente. Aí depois a gente fez gestor. Por que toda essa jornada? Que é justamente para mudar a consciência dos profissionais. Que naquela época era 3 de julho quando eu comecei, 19 de agosto quando eu virei gerente e passei por toda essa jornada que eu falei para você aqui. E logo depois a gente foi construindo e chegou a Pivot Point para você fazer. Me lembro muito desse fato. Na minha visão aqui, você nunca foi gerente para mim. Você para mim sempre foi um grande gestor, porque olha, a minha visão de ser gestor é exatamente isso. Você conheceu cada área da empresa, passou por aquilo para entender como é que o processo de cada um, né? Ali da recepção, e você implantou a gestão dentro de cada área. Isso que foi a parte mais importante. Eu acho que quando a pessoa é gerente, ela meio que não tem essa profundidade, esse cuidado, de conhecimento. Exatamente. Né? E para mim você sempre foi o maior gestor que já teve ali. Mas a construção... Gerentes, mas gestor mesmo foi só você. Mas a construção, Sonic, de você se tornar gestor, passa por uma jornada de você entrar na operação, depois virar tático, que é gerente, depois virar estratégico, que é gestor. E eu construí tudo isso, né? Então hoje as pessoas ficam pensando assim, a Júnior Nova está na área da beleza há 7 anos, né? Mas na verdade eu aproveitei muito bem esse tempo. E logo depois eu virei barbeiro. Eu fui fazer o curso junto com o Sonic, junto com o Eduardo Helder, junto com o Austin, que também cortou cabelo, e o Giovanni Limeira. Eu me lembro desse dia, o Júnior falou pra gente que tinha um curso de certificação internacional, né? Foi a Pivot Point, e que era pra gente fazer.
que ia ser o divisor de águas nas nossas vidas. Né? A gente ficou meio relutante no começo ali, um ou outro não queria fazer, eu falei, não, eu vou fazer esse curso, né? A Inova facilitou pra gente também, pra gente conseguir poder fazer o curso, não era um curso barato na época, até hoje não é barato, né? Só que a Inova deu uma facilitada pra gente ir pagando ali aos poucos, né? De conseguir dividir pra gente, e a gente, não, então bora fazer esse curso. E o Júnior se dispôs a fazer um curso de barbeiro. Eu falei, não, esse cara só pode estar ficando louco, velho. Esse cara nunca pegou na tesoura na vida, nunca fez uma barba, nunca fez nada de fazer o curso de corte de cabelo. Como é que foi isso, Lano? Foi uma disrupção, né? Até para Washington, ele levantou 5 horas da manhã, eu me lembro que ele tinha ido numa festa, e ele virou e falou assim, não, vou ligar para o Gustavo Mangulão para colocar ele. Eu falei, não, então você vai passar vergonha de não ter o curso. E ele falou, só porque você me desafiou, eu vou fazer. E ele cortou muito bem, cortou até melhor do que eu, né? No dia eu me recordo muito bem que eu acho que saiu muito bem, foi muito elogiado pelo Bruno. E daí a gente começou a mostrar ao mundo naquele dia, para Brasília, toda essa estratégia que efetivamente foi de fazer com que todo esse processo fosse mostrado para todo mundo. Olha, o gestor ou o gerente também pode ser um barbeiro e um cabeleireiro, ou um barbeiro e cabeleireiro também pode ser um gerente ou gestor e dono, né? E mesmo que eu não fosse assumir uma cadeira. E foi o que eu fiz, eu não assumi a cadeira. Mas tudo isso era uma preparação, já era um planejamento para eu chegasse aqui nesse podcast e falasse, né? Porque quando a gente chegar lá na frente e tratar de vários assuntos, o que a gente vai chegar é de uma forma assim, eu conheço de negócio, que eu conheço de qualquer área, né? Porque estudei as habilidades e competências para o cara se tornar gestor de qualquer empresa. E também conheço do negócio, porque eu também conheço de cabelo, né? Sim. E eu ia virar educador, então eu tinha que ter esse preparo técnico, mesmo cortasse cabelo em um curso. E não foi só um, né, Sônica? De lá para cá eu fui para Londres, aí eu estudei... Tanto de curso que ele fez. Eu estudei com o cara que fez a Vidal Sassoon, né? Que é o Andrew Josie, fiz a Tony Guy, fiz a Menspire, a Hobby Academy, de onde saiu o Josh LaMonaca, que também tem a maior paixão por você. Tirei até foto com ele essa semana, Sonic. Falei com você, ele se acabou de rir. Falei de você. Quando eu falo Sonic, aí ele se acaba de rir. E aí a gente fez esse projeto todo de construir essa base técnica, eu cortando o cabelo em todas essas academias. E agora acabei voltando do Elias, que era a minha última formação que eu precisava, né? Então, galera, ele fez as melhores escolas de Londres e agora fez, por final, seu Elias, né? Que te considera o grande mentor também da barbearia aí, né? Acabei de chegar de lá, fui cortar cabelo, passar vergonha mais uma vez. Mas foi muito legal, né? Até como instrumento de validação. Lá, já tá muito melhor a destreza manual. Você viu lá, né? Mas assim, pensando bem em toda a nossa história, o que eu mais imagino, Sonic, é também do seu crescimento, né? Eu fico feliz porque você me escutou, né? Você fez o curso da Pivô, eu me recordo do primeiro cliente quando eu fui. Isso também é uma história boa para contar dele. E quando ele voltou, ele estava cortando o cabelo. Eu falei, peraí, você vai cortar cabelo igual a você cortava ou vai se cortar cabelo e se posicionar diferente com o cliente? Aí você ficou sem entender assim. Viu, Ender? Essa é boa para você escutar, né? E simplesmente quando ele voltou, porque Sonic, para mim, é o melhor profissional, tecnicamente falando, tem um dom, né? E não falo para agradar, porra nenhuma, que eu nem preciso disso, graças a Deus. É que você sabe pegar na tesoura como ninguém, você tem uma coreografia do corte, uma mecânica do corte, como eu chamo, né? E todos os caras que reconhecem, né? Que são seres humanos do bem, que tem caráter, falam do mesmo jeito que realmente você nasceu para cortar cabelo, para fazer barba, fazer sobrancelha, enfim, qualquer serviço você faz muito bem. E aí, eu me recordo muito desse cliente que eu falei com ele. E foi um momento que você tomou um choque muito grande. Foi quando eu disse assim, ele já te contou que fez uma certificação internacional? Aí o cara olhou para você. Não, ele não me contou ainda. Eu falei, porque ele é muito tímido de não querer contar assim as grandes vitórias dele, mas não é soberba. É só para mostrar que ele trouxe um melhor serviço para você. Nessa época eu não entendi a importância de, não pela, exatamente o que você falou, e não pela soberba de falar, tem um curso de certificação internacional, mas a importância de você valorizar o seu trabalho com isso. Essa época que eu comecei a entender, se eu aplicasse a técnica que eu tinha aprendido no curso de certificação internacional, que foi a Pivot Point, se eu falasse isso para o cliente que estava me certificando, né,
buscando melhorar para ele, falar isso pro cliente fazia toda a diferença na questão de valorização do corte. Foi aí que foi a grande sacada. Virou, né, a chave. Que eu comecei a fazer ali mecha por mecha, trabalhar com linha, com ângulo, né? Que o cliente começou a entender, cara, ninguém nunca cortou meu cabelo dessa forma. Cara, fez um curso de certificação internacional para me atender. Olha o tanto que já valorizava o meu trabalho. Eu só não queria ficar cortando a minha vida toda um corte de 30, 35 reais. Eu queria alavancar muito mais. E foi questão desse processo que, né, ia acontecer foi tudo. doloroso, né? Mas efetivamente funcionou. E aí o que é que acontece? Ele virou essa chave nessa hora com o cliente. A primeira coisa que o cliente falou foi assim: já sei que vai aumentar o preço. Ou seja, ele reconheceu o valor. Ele mesmo já reconheceu. Entendeu? Então isso mudou tudo. E aí foi uma construção muito grande de a gente construir o que a gente chama de barbearia escola, né? Foi uma barbearia escola que a gente Com fez, certeza. né? E aí durante o ano de 17, final e 18, nós fizemos o planejamento estratégico do Instituto Inova. E daí, em 19 de setembro, nunca esqueço a data, que era a data do aniversário da Inova Barbearia, a gente fez o lançamento de uma aula que eu dei, fiz um workshop de gestão, não sei se você lembra, e fizemos um workshop de técnica e de atendimento. Sim. Então eu consegui falar no mesmo dia, foi um dia intenso, e a gente lançou a primeira turma de barbearia, né? Você como educador. Sim. Me recordo muito disso. E aí a gente montou o GTA na prática, ou seja, a gente trouxe tudo da barbearia para fazer com que isso se tornasse verdadeiramente um processo que fosse para a escola, mas não fosse aquela escola sônica engessada, de pensar de que, assim, na área da barbearia não, até na faculdade, né? Parece que aquele profissional que não deu bom, aí automaticamente vira educador para ter uma segunda renda. Uhum. E graças a Deus você era o cara que mais se destacava tecnicamente. E a gente lançou todo esse conceito do profissional 3.0, que na época a gente ainda chamava de 2.0, que a gente falava técnica e atendimento era junto, né? Não sei se você lembra disso. E depois virou 3.0, até por uma indicação de Alex da Trans. Um dia ele falou assim: pô, mas por que você junta técnica e atendimento? Podia ser 3.0. Eu falei: pronto, já ficou 3.0. E era uma construção conjunta de tudo isso. E no dia 6 de dezembro, eu me recordo da data, eu lancei o primeiro curso de gestão, que foi uma turma com 25 alunos, os melhores salões de Brasília, Sônia, que estavam lá, né? E realmente foi assim uma transformação de uma explosão, Armagedon, sabe? Foi. De estar lá, Cristiano Inácio, Michael Mello, Os maiores nomes os maiores nomes da beleza, estavam né? lá, né? Você estava lá porque você também fez o curso. E realmente foi dali que a gente percebeu que o projeto estava no caminho correto, né? E aí foi muito legal isso. E aí já não partiu mais de ser só barbearia, né? Aí começou a englobar também a área dos cabeleireiros. Começou a pegar toda essa área da beleza mesmo nessa época. Que era já o plano inicial, né? Começaria como barbearia, a Inova sendo uma barbearia escola, trazendo para dentro do instituto. A gente se aproximou da Carola Cosméticos, por causa do Daniel, porque a gente vendia trans, né? Uhum. E aí você vê como são as coisas, né? Eu estava conversando com você antes de falar aqui e simplesmente o diretor comercial da Boticário, que comprou a trans, agora está falando comigo aqui de uma coisa muito legal, né? Que é o sistema. Hoje eu estou falando de sistema quando lá em 2017, no dia 25 de novembro de 2017, a gente implantou o rateio digital. Você lembra disso? Lembro. E foi doído, não foi? Foi doído demais. Ali a galera... Para você que tá aí, ó, rateio digital hoje ainda é um grande dragão, monstro, né? Que parece, né? Vou até olhar para aquela câmera ali. É a coisa de você fazer com que o cara seja empreendedor de verdade. E sabe como? Simplesmente o profissional atende o cliente e ele já recebe o dinheiro numa nuvem, que é chamado um split digital, um rateio, e passa a ter uma conta na nuvem e ele passa a ter autonomia do dinheiro. Então isso foi muito legal. Só para vocês terem ideia do que eu estou falando. Até hoje, 99% não aplica isso. Foi muito difícil porque a galera não era acostumada a fazer a própria gestão financeira, né? A galera só queria receber ali, não tinha esse contato com a gestão. E quando a galera
foi implantado o rateio digital, a galera se obrigou a fazer essa própria gestão. E muita gente não gostava porque não conseguia, né? De fazer essa gestão financeira. Por que teve esse... O grande lance é o seguinte: primeiro é sustentabilidade empresarial, né? Primeiro, você tem que pagar imposto, já que você é um MEI e que você já tem uma prestação lá, não me lembro se é R$ 80 agora, que vocês pagam por mês o valor, e automaticamente estava ativando ali um percentual a mais de lucro. E é uma sobreposição de receita, porque tem uma lei, que é a lei do salão parceiro, que efetivamente mudou tudo na área da beleza e a profissionalização começou ali e a Inova implantou isso desde o início. Isso foi uma decisão de Washington, que eu acho que foi a mais acertada. Eu sempre digo para as pessoas, né, hoje ele não está mais na área da beleza, eu sinto muita falta dele, né? Mas eu digo que ele implantou pilares que ninguém conseguiu implantar até hoje, né? Primeiro, uma estrutura como a Inova não existia em barbearia nenhuma, né? Além disso, ele querer educar. O Washington começou botando um coach, um treinador para vocês. Então, olha a cabeça do cara, né? Fazer uma estrutura como é nova, com o pé direito daquele, gastar 1 milhão numa barbearia e simplesmente depois falar assim, ó, todo mundo tem que andar bem vestido, todo mundo tem que se educar, tem que mudar a postura. E eu vim para complementar isso, né? E encontrei assim um celeiro muito... um terreno muito fértil, né? E um celeiro com muita vontade das pessoas trabalharem, mesmo, construir essa história. E depois desse ano que a gente montou o Instituto, com casado essa coisa da educação financeira que o profissional tem que ter, com a gestão financeira profissional, que são duas coisas diferentes, mas elas se juntam, né? Porque o barbeiro precisa saber quanto custa a sua vida pessoal, separar o CNPJ do seu CPF e trabalhar uma lógica muito bacana de que é entender que precisa racionalizar o custeio de produto, que precisa andar bem vestido, né? Que é esse profissional 3.0, né? Então, quando a gente implantou, realmente foi muito sofrido, porque os profissionais trabalhavam assim pensando em receber daqui a uma semana, e tudo que ganha gasta, não gera uma renda passiva. E nós criamos um curso de educação financeira. Então, o primeiro curso foi da educação financeira para vocês, que hoje faz parte da grade do curso do Instituto Inova, né? Sim. E que ainda, Sônia, que é um assombro quando eu falo isso, né? Hoje de manhã, quando você conversou comigo para a gente vir fazer o podcast, de manhã, antes de vir para cá, eu tive o curso lá com o Gerson Maerdio. E simplesmente, até hoje, ainda é um tabu os profissionais entenderem que tem que ter os soft skills e os hard skills. E o que seriam os hard skills? Você ter as habilidades técnicas inerentes à sua profissão. E os soft skills é ter as habilidades emocionais, né? Ter as habilidades que complementam todo esse comportamento do intraempreendedorismo, para depois você pensar em empreender. Que as pessoas pensam que empreender tem empresa. Não. Empreender é você ter conduta, postura, assiduidade, pontualidade, autorresponsabilidade, poder de ação, ter atitude, né? E daí você montar, ter gestão da emoção, saber atender os seus 27 tipos de clientes que existem, trabalhar todo esse conceito de que você tá ali, não é com aquela subprofissão que sobrou só isso para você. Né? Quando eu digo para as pessoas, na antiguidade, o profissional da área da beleza era o médico, o dentista, o enfermeiro, era o veterinário, né? Então, olha, e era o profissional que cuidava das pessoas. Hoje continua cuidando, só que da autoestima. Sim. Ou seja, vocês ficaram com a melhor das profissões. Enquanto todo mundo tem que ir lá trabalhar, você tem que aguardar essa pessoa vir para quê? Para ficar bonita, para ficar bem cuidada e para ter autoestima lá em cima. Então, a subprofissão deixa de existir quando você quer ser um barbeiro simplesmente para ser um derrubador de cabelo. Isso. Né? Eu vejo a sua luta para valorizar, né, a questão da área da beleza mesmo, que eu acho que é uma área muito desvalorizada ainda, né, até hoje. E é como você falou, a gente antigamente, se você pegar a história lá atrás, os barbeiros eram os grandes médicos, né, eram os odontólogos. E por que hoje a medicina, a odontologia é tão valorizada e a barbearia não é, a questão da beleza não é, sendo que é uma das profissões que mexe com a autoestima da pessoa, que é tão abrangente, né, essa área que mexe com tudo. Eu creio que devia estar no mesmo nível, assim. Por que não é a questão da área da beleza ainda não é desse jeito?
Justamente por causa da questão da consciência, Sônica, de ter se transformado em uma faculdade, né? Quando você imagina, com o advento da ciência, né, com todas as tecnologias, a medicina virou uma ciência, a odontologia, a veterinária, a enfermagem, né? E a beleza ela não virou, ela continuou sendo um curso de qualificação, um curso profissionalizante. Então isso afeta muito, né? A questão de ser reconhecido. Só que isso tem mudado muito, né? A Inova participou muito dessa transformação no início. E se você analisar de 2017, Sônica, 2015, desculpa, até 2018, a barbearia era uma. Só que aí começou, todo mundo queria saber o quê? Só a parte técnica. Só que todo mundo começou a virar educador. Né? Todo mundo fazia um workshop com o seu Elias, com Tio Black, Eduardo Miller, e de uma hora para outra virava educador. Todo mundo queria ser educador. Né? Continua até hoje. Só que as pessoas não entendem que tem que ter outras habilidades que não são as habilidades técnicas. Você tem que entender de programação neurolinguística para entender ser humano, né? Você tem que ter inteligência emocional e gestão da emoção para poder controlar com aluno difícil, aluno exigente, né? Com aluno que não tem o mesmo nível de aprendizado, nem a rapidez do aprendizado de outro que tem a rapidez. Aí você tem que imaginar que o cara tem que entender de um monte de estratégias, né? Seja audiovisuais, seja da oratória, da comunicação, né? Da troca da comunicação, das estratégias de tática de pergunta, tática de aproximação, do medo de enfrentar uma plateia, de enfrentar tudo isso. Então isso tudo são habilidades que a gente montou no Inova Trainer, né? Que você participou. E eu vejo assim, quando você está falando, né? E você sabe que ainda você precisa melhorar muito, mas de onde você saiu com sua timidez? Sônica é aquele Pablo Picasso, para pintar o quadro, né? Aquele quadro maravilhoso que vai custar, mas fechava no mundo e não entendia quanto é importante que a maior ferramenta que você tem é a comunicação. E de fazer tudo isso antes, né? Me lembro muito de um cliente chamado Pedro, que você estava na cozinha, eu fui falar assim, Sônica, você precisa explicar tudo pro cara. Mas pra quê? Não é cortar o cabelo? Eu falei, não, Sônica. Você vai explicar tudo isso e vai criar uma expectativa. E depois você vai fazer ele alcançar essa expectativa. Quando você alcançar isso aqui, Sônica, o cara vai sair em êxtase. O cara arrumava a Sônica e virou o melhor vendedor para você. Então hoje tudo que a gente fala é porque a gente já fez. Né? A gente testou na Inova, testou no Instituto, testou nos workshops, nos cursos de aperfeiçoamento. Que por sinal essa semana eu tenho que fazer colocar com todo respeito, né? Eu fui no curso de seu Elias e muito legal. A estrutura fantástica, os educadores estão maravilhosos. Mas o melhor curso de aperfeiçoamento que eu já vi para um profissional foi você que deu. Simplesmente assim, ó, quando eu comparo cabelo longo, médio, curto, com degradê, depois você fez a barba, a pigmentação, fez a barba. Então a gente mostrou os principais serviços da curva A de uma barbearia. E lá é muito legal o curso, né? Você tem que fazer, todos têm que fazer. Mas efetivamente eu fiquei muito tranquilo que a validação, eu disse para vários lá, falei, olha, tem um profissional em Brasília chamado Sônica, que ele já deu várias turmas de aperfeiçoamento comigo e eu posso lhe garantir. O cara sai muito preparado para poder fazer isso. É completo, né? Acho que foi a junção de tudo, né, gente? A gente veio trabalhando, foi um trabalho muito árduo durante 7 anos aí para chegar o nível técnico que a gente chegou hoje, né? Poder passar não só técnica, né, que é importante para os alunos, mas lá no Instituto a gente conseguir passar exatamente isso. O cara não só sair lá cortando cabelo, mas saber já da gestão dele, aprender sobre atendimento, sobre a gestão, que é um dos mais importantes, né? O cara sair transformado, né? A vida da pessoa ali, ela é transformada naquele momento, né? Eu acredito muito nisso. E é muito engraçado, né, Sônica, que quando eu falei da primeira fase, né, de 15 até 18, e aí veio 19 com toda essa pegada nova, né? Da transformação de o cara falar, pô, beleza, todo mundo virou educador, aí passa mal, educa mal, e aí efetivamente começaram a fazer coisas que a gente já fazia na Inova desde o início, né? Quando Coisa eu falava que a gente já falava lá atrás, aí depois de muito tempo o povo começou a fazer, né? Isso, nos cursos eu observo muito isso, e fico muito feliz, né? Não pela vaidade em si, né? De a gente trabalhar a questão de dizer que foi a gente que fez, mas não porque o mercado está fazendo. Isso é muito bom. Isso. E aí, em 19, a gente começou essa fase de mostrar que não era só cortar cabelo. Ela incluir toda essa parte da gestão, da técnica, do atendimento, tudo junto
para formar esse profissional 3.0 dentro do método GTA, e daí a gente avançar para a questão de mais serviços que o homem poderia fazer, né? Então a gente conseguiu, saiu de selar, era progressiva, relaxamento, aí veio a selagem sem formol, e aí começamos a trabalhar todo esse conceito de que precisava aumentar o ticket médio, que precisava fidelizar, criar políticas comerciais, e a Inova se transformou num grande centro de cuidado, né, com diversos serviços apresentados e com parceria de produtos. E aí veio a pandemia, né? Dia 19 de março a gente viu o mundo começar a morrer gente, cair gente na China, e de uma hora para outra, né, a pandemia, apesar de ter sido muito ruim, perdido muita gente, morrido muitas pessoas, que é péssimo, né? Mas a gente já sabia que isso um dia ia existir. E daqui um dia vai voltar, as pessoas não entendem quando eu A falo. gente já falava de biossegurança há muito tempo, né? Muito tempo. Muito tempo antes da pandemia, já sempre dando ênfase na biossegurança. Eu na me lembro barbearia. que no dia 19 de agosto eu dei um álcool 70 de presente para você e para todos. Comprei Foi. lá na drogaria Santa Isso Marta. muito antes da pandemia. 2017, né? Para mostrar que profissionais tinham que ser da saúde e ser da beleza, Isso. né? E aí veio a pandemia, né? Eu já tinha falado com o Oscar que eu ficaria até 31 de dezembro de 2020. E aí antecipou as coisas, eu falei com ele que efetivamente eu precisava sair da barbearia, né? Eu já sou velhinho, sou diabético, então precisava ter um cuidado mais que especial com a questão da doença, né? Sim. Acabei pegando, perdi 13 quilos em 17 dias. Ficou com medo danado, né, gente? De Fiquei. partir dessa pra melhor. Né? Mas graças a Deus. Seria bem melhor. Não, Sofreria menos. Você tá doido. Mas assim, eu sofri muito, mas foi muito assim gratificante, porque Deus me deu mais uma oportunidade de vida, porque realmente eu fui para o hospital e estava tudo lotado, e eu tenho um plano de saúde. Então não foi fácil, Sonic. Eu tomei vaselina, tetraciclina, cloroquina, tomei tudo, né? Podem falar o que quiser, mas eu sei que eu fortaleci o meu sistema imunológico, né? O meu sistema mental. Sim. E perdi 13 quilos em 17 dias, mas efetivamente Deus me deu essa oportunidade. Por isso que eu estou aqui tentando, acreditando, remando contra a maré, na arte do impossível, caminhando tudo aí com... Todo mundo fala hoje, né? E aí passou a pandemia, vários de vocês separaram, você saiu da Inova. Vários saíram da Inova, começou esse novo modelo de fazer atendimento em casa, né? Eu vi que muita galera, a pandemia serviu pra muita gente, tipo, olhar assim, agora eu sou empreendedor. Eu vi que muitos barbeiros saíram da barbearia, de deixar de trabalhar pra uma pessoa, pra trabalhar pra eles mesmos. Como é que é a questão dos barbeiros saírem assim pra trabalhar pra eles mesmos? O que você acha? Cara, Eu vi muita gente se dando bem, mas também eu vi muita gente se dando mal. Nessa durante questão. a pandemia, Sonic, tinha que fazer aquilo mesmo, né? Eu O mesmo empresário, fui uma dessas pessoas. todos tinham que fazer isso, a gente deu liberdade para todos. Tinha que sair e fazer. Porque senão as pessoas iam morrer de fome. Não Tinha morrer da fome, né? doença, morrer de fome. Porque realmente foi um período muito difícil, né? 1 ano e meio aí muito difícil. E aí, esse modelo não é o ideal, porque ser atendido em casa é ruim. Uma ocasião especial, né? Isso. Tudo bem, mas o tempo inteiro não. Então a população sabe que tinha que voltar ao normal e não tem nada de errado. Qual é o errado que eu sempre falo, né? Isso para todos os barbeiros. Eu acabei passando por isso. O que é que aconteceu? Depois da pandemia, eu fui para lá, para o Instituto Inova, e montei toda a grade de cursos e fiz toda essa articulação em Brasília, no governo, com o Sebrae, com a RER Brasília, me tornei diretor educacional da RER Brasília. Montamos a Jornada da Beleza, que você participou e ajudou muito a todo mundo, e vários outros também contribuíram. E nesse momento que a gente fez, eu ficava aprendendo com tudo isso. E muitos dos barbeiros não aprenderam, porque ganharam muito dinheiro. Só que quando volta tem que manter todas essas habilidades e competências que eu falo. Então, o mundo está voltando ao normal? Sim, do ponto de vista sanitário. Olha agora, o vírus Aedes, né, que é uma subvariante da Covid, que já é uma subvariante de uma variante que existia, né, que chamou agora com Aedes, e que chegou e vai tomar conta aí, vai adoecer muita gente e vai ficar sendo uma pandemia, vai virar uma endemia, né? E aí todo ano vai ter, e vai ter outras, pior, com doença X, fungo negro, tem milhares de
Eu acho de- que a galera tem a memória muito muito curta. curta, né? Deixa de se cuidar muito rápido. Tava aquela loucura de álcool em gel o tempo todo, na pandemia. Vejo que a galera já meio que já desleixou. Eu não, eu tô aqui, viu, Sônica? Eu ainda tenho um Biocide aqui, eu tenho um Ziploc o tempo inteiro. Você Se sempre, eu tô doente, eu tô gripado, eu tento botar uma máscara para a pessoa entender. Sim. Acho que vocês, profissionais da Importante, beleza, cada têm vez que mais. pensar nisso, né? Exatamente. E aí, quando passou a pandemia, o que é que sobrou agora? A endemia econômica. As pessoas estão sem dinheiro. O mundo inteiro está passando por um ciclo econômico de baixa. Aquele círculo virtuoso que tinha no Brasil parou por questões de gestão, mas também por questões sanitárias. Aham. Então, o que é que precisa ser feito agora? E eu digo sempre a área da beleza. Pensa comigo aqui, todos vocês que estão nos escutando, né? Se você imaginar que a área precisa se profissionalizar, Sônica. E aí, quando eu falo do 3.0, a gestão de si mesmo é ter as habilidades, né? Você tem que ser um profissional da saúde, com biossegurança, porque hepatite, sífilis e AIDS passa por cabelo e barba. E as pessoas têm que entender isso, né? Isso. Então, quando você se posiciona com o cliente, você aumenta seu ticket médio, passa a ter valor. Essa percepção é trazida por vocês e entendida pelo cliente. Automaticamente, o que é que ele faz? Ele fica e efetivamente te dá mais valor como profissional. Não como um barbeiro que não teve opção e é uma subprofissão. Daí a gente tem inteligência, você entende de geometria. E agora, Sônica, do visagismo. Da dermoterapia capilar, que é o 3.0 técnico que eu falo. E Né? o que eu queria falar aqui agora é justamente mostrar esse cuidado pro cliente que ninguém nunca fez isso antes, né? Imagina um cara que senta na sua cadeira, é o barbeiro, geralmente é onde identifica o primeiro problema ali, se o cara tem uma dermatite, uma seborreia no cabelo. Então o que o barbeiro geralmente faz? Pega e indica para um dermatologista, né? Um outro profissional da área. E agora a gente tá vindo inovando aí agora, né, Júnior? Com os projetos, um projeto Renova também, com a inclusão da dermoterapia, com o visagismo, para ter o cuidado desse cliente, né? Mostrar esse cuidado, não só de cortar o cabelo dele, mas o cuidado da saúde dele também, né? E assim, o projeto ele é tão audacioso, Sônica, que as pessoas entenderem ele tá muito difícil, né? Por exemplo, você ser um designer de corte. Por que esse nome, Júnior? Porque você muda posicionamento. O brand é diferente. Total. Você falar que você é um barbeiro. Total. Designer de cor, você sabe lidar com cor, então você tem que entender de colorimetria, de química, de proteção couro cabeludo, de fundo de clareamento, né? E daí a gente tem um realinhador capilar saudável, que é usar tudo sem formol. E montar a expectativa do cliente de o cara não pensar, você, Sônica, fez alisamento. Não. Então você tem todo um processo de entender que tipo de cabelo, qual a sua classificação, qual a selagem, que tipo de chapeamento você vai fazer, se você vai usar um neutralizador de pH. Isso tudo faz com que a Inova hoje tenha uma base de R$160 de ticket médio só da selagem. Né? Então, quando você junta tudo isso e trabalha o visagismo e o conceito de dermoterapia, aí o cara vira para mim e fala assim, mas Júnior, não é muita coisa. Não, você já sabe cortar a sobrancelha, então você se torna um design de sobrancelha, você faz, trabalha a cor em cima, trabalha a micropigmentação de barba, né? Enfim, são milhares de serviços que você não precisa ter tanto cliente. E sim, efetivamente, você ter menos clientes e maior ticket médio e maior fidelização, né? Então, esse novo mundo pós-pandemia, Sônica, é tudo que a gente falava do profissional 3.0. E o 3.0, que é gestão técnica e atendimento, é você ser designer de corte, cor e realinhador capilar saudável, ser visagista e ser dermoterapeuta do mesmo cliente. E você está fazendo isso junto com o Gabriel, a gente está fazendo lá na Inova, estamos construindo um projeto nacional e as pessoas não compreendem porque eu botei sobrancelha, eu botei cuidado com o couro cabeludo, cuidado com a pele, a questão da cor, a harmonização facial e agora trouxemos o laser para finalizar com micropigmentação e despigmentação. A consequência disso é fazer com que o cara entenda que ele pode ganhar até mais de R$20 mil por mês, né? Isso é a aí. consequência de ser um design de corte 3.0. Isso, né? porque o cabeleireiro ganha e o barbeiro não pode ganhar. Porque você Exatamente. não despertou no seu cliente todo esse processo. Então, o Visagismo Renova é definitivamente essa terceira revolução na área da barbearia, que se junta a ter esse profissional qualificado, ter o gestor 3.0 e ter também o cliente 3.0. O cara fala, não, é muita doideira.
Você está inventando muito. Não. O gestor 3.0 efetivamente é um cara que é preparado em gestão, em técnica e atendimento e monta seu núcleo de educação permanente para treinar os profissionais e ter atração e retenção de talentos. E quem é o cliente 3.0? É o cara que entende qual é a empresa, porque ele pesquisa na internet, então ele audita a empresa ser boa. Ele compara com outras experiências que ele teve e ele indica familiares e colaboradores. Por isso que o cliente também tem que ser 3.0 e saber escolher. Também, né? E não ficar naquela coisa, 20 anos eu cortei com o mesmo barbeiro. Beleza, você não sabia o que você sabe hoje. Então, se ele também não estudou, não virou a chave, automaticamente você tem que procurar outro. Sim. Eu agora estou implementando o visagismo, né? Como design de corte. E estamos lá, eu, Gabriel, junto com você nesse projeto. Eu creio que o visagismo ele vai transformar a vida das pessoas, né? Que eu acho que justamente o cliente ele está se transformando cada dia mais, né? E a gente se preocupar com a imagem dele, do que o cliente quer passar para as pessoas, eu acho que isso é fundamental. Às vezes você vê o cara ali, às vezes o cara é advogado, não passa a ênfase que a profissão dele requer. Então a gente como profissionais, design de cortes, vamos pegar ali e fazer essa consultoria com o rapaz, com o cliente, né? Para poder passar mais credibilidade para as pessoas. Como é que é o visagismo, Júnior? Como é que explica um pouquinho mais a questão do visagismo? O visagismo nada que é uma ferramenta que o profissional, que não é só o da beleza, são diversos, né? Profissionais que podem utilizar isso, a medicina, a odontologia, enfim, N profissões, onde você vai estudar o cliente, o que a gente montou as 8 fases do visagismo, e transformar também as 8 fases da venda de um cliente tradicional num cliente visagista. Por exemplo, olha a barba do Wendel ali, né? Eu fico imaginando, tem muita matéria-prima para a gente trabalhar aí junto com o seu cabelo, com todo esse barbão que você usa. Então, quando a gente imagina, é o seguinte, qual a intenção de imagem profissional que você quer, ou pessoal, se você quer mudar? Então, a ferramenta do visagismo é justamente você trabalhar toda essa questão do cabelo, da barba, das estruturas complementares, e você trabalhar o código de vestimenta associado às questões emocionais, sociais, econômicas e o profissional que você quer se transformar, estudando análise de temperamento, análise de comportamento, para você montar essa nova visão. Porque a partir do momento que você conhece da forma como ele fala, né, da forma como ele trabalha, como essa pessoa é no seu dia a dia, qual o tipo de temperamento, qual se ele é dominante, se ele é influente, se ele é estável, se ele é conforme. E tem diversos arquétipos, né? Como é chamado tecnicamente, e que você consegue efetivar, né, numa grande mudança, uma transformação, sem precisar fazer uma cirurgia plástica. Exatamente. Né? E muitas vezes, se você tem tudo muito que precisa requer uma mudança de forma geométrica, na forma como você corta o cabelo, como você alinha a sua barba, o Sonic usa um mustache. É saber que né? a gente tem esses elementos na face, no rosto, né, no cabelo, para poder não fazer um procedimento evasivo, sendo que a gente tem esses elementos para usar de maquiagem mesmo, né? Como se fosse uma maquiagem. E assim, é uma transformação muito grande, que às vezes você faz só um corte de cabelo e barba, mas às vezes você não tem sobrancelha, então você pode fazer um crescimento capilar, pode fazer uma micropigmentação, que vai trazer o quê? Uma harmonia. Você vai encontrar esse desequilíbrio facial e vai transformar isso nessa harmonia através da ferramenta do visagismo. Sim, com certeza. Cara, que legal. Ficou emocionado. Fiquei emocionado. É tanta coisa que eu acabei ficando emocionado, porque assim, é um projeto muito grande que a gente veio desde lá de trás e sabendo que tudo tá dando certo agora, né? Assim, para quem consegue implementar, conseguir uma forma de ganhar mais dinheiro também. Eu tô lá junto com o Gabriel cada dia, a gente conversa sobre as questões do projeto, a gente está empolgado para implementar tanto a questão do visagismo, a termoterapia, daqui mais para frente construir mesmo uma clínica, né, uma sala de dermoterapia para ter mais esse cuidado com o cliente. Acho que vai ser de super importância para poder, né, ter mais sucesso também financeiro. Eu acredito muito no projeto de vocês dois. Acho que vocês dois são dois profissionais diferenciadíssimos e que vão trazer uma nova mentalidade para, como referência que você já é campeão brasiliense, campeão brasileiro, terceiro melhor barbeiro do mundo, roubado, né? Que deveria ser o primeiro. Eu tenho minha voz desassombrada para falar, porque não poderia participar.
sem participar de todo o processo no seu estado e quem ganhou não participou, né? Mas eu não estou nem aí de falar, quem quiser escuta. E aí o que é que acontece? Quando a gente trabalha todo esse projeto, é simplesmente uma coisa, a profissionalização, Sônica. Então, fazendo as minhas considerações finais aqui, é que a área da beleza tem muito para crescer. Você que está querendo entrar, você que está na área e precisa se ressignificar. Ah, mas eu não tive condição de ter isso antes. Você tem agora. Se você não tem dinheiro, vai para o YouTube. Se você não tem dinheiro, vai para o YouTube, arruma dinheiro e monta seu plano de aprimoramento pessoal e profissional, como a gente fala, né? E eu tenho clareza que vocês dois vão criar uma grande referência nesse projeto que a gente está junto, de fazer a mentoria lá no estúdio de vocês. E também colocar essa coisa do profissional da saúde e da beleza. Porque isso é que vai posicionar vocês no andar de cima e vai fortalecer cada vez mais de que cortar cabelo é uma simples obrigação. Você realmente é um profissional que cuida da autoestima das pessoas, transformando ainda o ser humano em mais belo do que ele já é. É isso que faz me apaixonar cada dia mais pela minha profissão. De saber que eu não só corto um cabelo, que sim que eu mexo justamente com a autoestima de cada um ali. Quando o cara sai com aquele sorrisão, sai da cadeira literalmente transformado, né? E ele vê que ficou diferente, não só foi mais um trabalho qualquer, e sim ele viveu uma experiência na cadeira. Então, para mim, isso é o que me apaixona cada dia mais pela essa profissão. Quero continuar, claro que fazendo diferencial, levando isso para a galera de forma diferente, igual a gente está fazendo aqui hoje. E é isso, agradeço pela sua presença aqui hoje. Cara, para mim é uma honra muito grande estar na frente do cara que é minha inspiração, meu mentor. Gratidão. Que se não fosse ele, não teria me tornado campeão brasileiro, terceiro lá no mundo que ele falou que foi roubado. Essa parte não, essa parte eu dei Mas, meu treinamento, Sônica. Igualzinho a você, eu dei a todos. A maioria não aproveitou. Então, quem mudou mesmo a sua vida foi você. Quem transformou só foi uma simples ferramenta que você resolveu escutar. Então, todas as pessoas que queiram, saiba que motivação é um motivo com uma ação que você tem que fazer. Então, eu posso ser uma ferramenta, como já fui na vida de milhares de pessoas, porque esse é meu propósito de vida. Mas a transformação foi sua. Então, a vitória é por sua causa, não é por minha causa. Que isso. Deixa seu Instagram pra galera aí, né? Quem quiser te seguir depois. Eu sou Juninova, né? @Juninova, como diz lá no Instagram. É um prazer. Eu tô fazendo agora toda uma intervenção que eu nunca fui muito de rede social, o Sonic sabe, mas eu resolvi fazer todo esse projeto esse ano. Transformei nas plataformas de gestão técnica atendimento na barbearia, gestão técnica atendimento nos salões, gestão técnica atendimento na estética, ou seja, a gente dividiu os nichos e eu quero falar para você que esse novo mundo vai fazer você transformar a sua vida em qualquer profissão. E se for na área da beleza, me segue, né? Tô abrindo o meu canal lá do YouTube, o TikTok, vou começar a fazer tudo diferente, que não é dancinha, e vou realmente escalar meu negócio para mostrar ao Brasil tudo isso que a gente construiu junto. Então, também gratidão a você. E mandar um grande abraço para quem? Para você, Washington, que ajudou a construir tudo isso e deveria estar sentado primeiro aqui. Foi um prazer muito grande. Sonic, parabéns, continue com o seu projeto. Parabéns demais aí. Continue o Sonicast, que ficou fantástico. Wendel, só agradecer a você. Obrigado, e dizer que fiquem com Deus e que esse projeto continue maravilhoso, que Deus já abençoou. Amém. Obrigado pra vocês. Tamo junto. Valeu.